Sabemos que os seres humanos podem ser muito cruéis e criativos se tratando de tortura. Na Idade Média, diversas formas de torturas eram usadas para punir, interrogar ou disciplinar alguém. Mas você sabia que muitos métodos são usados até hoje? Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque vou te mostrar os 10 piores métodos de tortura já usados pela humanidade. Esta espécie de cinturão é uma tortura horrível que envolve forçar um pneu de borracha cheio de gasolina em volta do peito de vítimas e em seguida incendiá-lo. A vítima pode levar até 20 minutos para morrer, sofrendo queimaduras graves no processo. Na África do Sul, Nigéria e Índia, esse cinturão era uma sentença comum realizada em meio a multidões enfurecidas para punir ladrões e estupradores nos anos 70 e 80. Traficantes brasileiros também são conhecidos por usar esse método em seus inimigos. O jornalista Tim Lopes, em 2002, foi sequestrado por traficantes de drogas e teve suas mãos, braços e pernas cortados com uma espada, enquanto ainda estava vivo. Eles então enfiaram seu corpo em pneus cheios de gasolina e atearam fogo. O método de tortura de rompimento de ligamentos, conhecido como hack, foi um dos favoritos da Europa medieval. Se trata de uma mesa que tem 2 rolos, os tornozelos das vítimas são presos a um rolo e os pulsos a outro. Um mecanismo de catraca ligado a um dos rolos é usado para aumentar gradualmente a tensão nas correntes, induzindo dor excruciante ao longo do tempo. As articulações dos prisioneiros são deslocadas e eventualmente separadas. Um horrível aspecto desta tortura é ouvir ruídos e estalos feitos pelo rompimento dos ligamentos, da cartilagem ou músculos, e os ossos são esticados a ponto de perder a capacidade de suportarem. Ratos farão qualquer coisa para escapar de uma situação desconfortável, e torturadores usavam esse conhecimento a seu favor. Em seus experimentos doentios, uma tigela de cerâmica cheia de ratos era colocada com o lado aberto para baixo no corpo nu de um prisioneiro. Carvões incandescentes eram empilhados em cima da tigela, aquecendo efetivamente o pote e tornando-o insuportável para os ratos. A única saída dos ratos era roer as entranhas das vítimas, na tentativa de escapar do calor. Em uma ocasião documentada durante o período da revolta holandesa no século XVI, um prisioneiro de guerra suportou essa tortura depois que os ratos comeram sua carne e arranharam seus intestinos. As brasas quentes foram então inseridas em seu estômago, repreendendo seus órgãos internos. O triturador de cabeça é um dispositivo que prende a cabeça da vítima, esmagando-a entre uma placa de metal em uma tampa de ferro, arredondado enquanto o carrasco torce gradualmente a alça. O crânio da vítima é lentamente esmagado. Fragmentos de ossos do crânio podem perfurar o cérebro, causando espasmos musculares espontâneos e, é claro, hemorragia cerebral. Se a pessoa que inflige a dor quiser atormentar o prisioneiro ainda mais, ele poderia atingir a tampa de metal com uma haste de ferro, enviando dor ecoante por todo o corpo da pessoa. Na maioria dos casos, a vítima é morta, mas não antes que a mandíbula tenha sido esmagada e seus olhos tenham saltado para dentro de suas órbitas. O telefone Tucker foi um aparelho de eletrochoque usado no Arkansas Tucker, na prisão estadual, nos anos de 1960 a 1970. Médicos internos usavam este dispositivo de tortura em prisioneiros indisciplinados. O dispositivo funcionava colocando um fio terra ao redor da perna do prisioneiro, enquanto prendia o fio quente nos genitais da pessoa. Os fios eram então ligados a um telefone que havia sido modificado para enviar ondas de eletricidade ao seu acionado. Correntes elétricas penetrantes eram enviadas por todo o corpo dos prisioneiros. Na gíria da prisão, uma chamada de longa distância era uma série de choques elétricos seguidos. Se a pessoa detento desmaiasse, seria salpicado com água fria e eletrocutado novamente, intensificando a agonia. A cadeira alemã é uma forma de tortura frequentemente utilizada pelo governo sírio contra os rebeldes. Quando um deles é capturado, eles são colocados em uma cadeira de metal, suas pernas e braços são presos ao assento, enquanto a parte de trás da cadeira é puxada para trás e para baixo em direção ao chão. Isso causa estresse severo na coluna, pescoço e outros membros, muitas vezes causando danos permanentes. Um homem que conseguiu escapar da cela de tortura síria afirma que o despiram e o penduraram de cabeça para baixo na cadeira.
por 8 a 12 horas por dia durante 4 dias. Ele disse que a dor era tão excruciante que ele implorou a seus captores para matá-lo. Esfolamento é uma tortura antiga usada desde 883 a.C. e envolve diferentes métodos para remover a pele do corpo inteiro das vítimas. A forma mais comum de esfolar é usar uma faca inserindo a lâmina afiada logo abaixo do queixo. Os cortes começam no rosto e percorrem todo o caminho até os dedos dos pés. Em alguns casos, a pele era retirada em pequenas seções e realizada lentamente. No final, o que restava era uma pessoa viva com músculos, ligamentos e ossos expostos, mas a pele do rosto ainda intacta. Uma pessoa poderia viver algumas horas até um dia após a remoção da pele. Outro modo envolvia ser severamente queimado pelo sol e, em seguida, ter a pele descascada. E por último, os cativos seriam colocados em grandes caldeirões com a cabeça para fora. Então a água escaldante ou o óleo ser derramado dentro, fervendo seu corpo. O empalamento foi e é uma das mais horríveis maneiras de morrer inimagináveis. Braços e pernas eram amarrados ao chão por pinos, tornando a pessoa imóvel. Em seguida, uma grande estaca de madeira oleada é gradualmente forçada no corpo, geralmente no ânus. Eles se certificavam de que a estaca entrasse lentamente ou a vítima poderia morrer muito rapidamente devido ao choque. Houve muitos casos em que as vítimas foram empaladas por outros orifícios corporais ou através do abdômen ou tórax. Muitas vezes, bebês eram empalados através do peito de suas mães. Quando a estaca era então erguida na vertical, a vítima era deixada para deslizar para baixo com o próprio peso. Poderia levar até 3 dias para morrer. Este método de tortura é usado desde 1772 a.C., mas ficou famoso no século XV, por ser usado pelo romeno Vlad, o Empalador. O romance de 1897 de Bram Stoker, Drácula, foi inspirado pelo nome e reputação de Vlad. Casos registrados de empalamento são muito recentes, como em 1919 durante o genocídio armênio. O touro de bronze era um antigo dispositivo de tortura que também funcionava como um instrumento musical doentio. Vítimas nuas eram colocadas dentro de uma grande estátua de latão oco. Na maioria dos casos, os prisioneiros tinham a língua cortada com tesouras de metal afiado antes de serem colocados na estátua bovina vazia. Então os torturadores acendiam o fogo embaixo da estátua e queimavam a pessoa dentro viva, levantando gradualmente o fogo. Os gritos dos ocupantes não podiam ser ouvidos porque a fundição de metal grosso agia como uma barreira de som. A única abertura era através da boca do touro, que soltava a fumaça da pessoa cozinhando. Por uma série de tubos localizados no nariz do touro, ressoava o som dos gritos abafados das vítimas sem língua. Dependendo da intensidade do calor aplicado sob a estátua, o prisioneiro poderia sobreviver de 10 minutos a várias horas. O berço de Judas era um assento em forma de pirâmide que um prisioneiro seria forçado a sentar. A vítima seria erguida por uma estrutura com auxílio de cordas e um arnês. Enquanto a pessoa descia, o topo da pirâmide estaria alinhado para entrar no ânus e causar uma dor e um desconforto inimaginável. Os pés seriam amarrados juntos de modo que, se uma perna se movesse, a outra faria o mesmo movimento, causando mais dor. O sujeito era mantido em intensa pressão e interrogatórios durante a noite e depois continuando a tortura na manhã seguinte. Se a vítima não morresse de exaustão de choque ou empalamentos, eles poderiam morrer de infecção, pois o berço de Judas raramente era limpo entre torturas. Obrigado por assistir e esperamos que você tenha gostado do vídeo.